Olá, desbravador. Vamos dar início à especialidade de Arte Culinária Avançada. Antes de iniciar a especialidade de Arte Culinária Avançada, você precisa ter concluído anteriormente a especialidade de Arte Culinária Básica. Pergunta de número 2. 1 litro contém quantos ml? Em 1 litro encontramos 1000 ml. Uma xícara contém quantas colheres de sopa? Numa xícara encontramos aproximadamente 13 colheres. Uma colher de sopa contém quantas colheres de chá? Numa colher de sopa equivale a 15 ml e uma colher de chá equivale a 5 ml. Então isso significa que em uma colher de sopa contém 3 colheres de chá. Pergunta de número 3. Conhecer os diferentes tipos de forno disponíveis no mercado e as vantagens e desvantagens deles. Os fornos disponíveis no mercado, hoje em dia os mais encontrados e os mais utilizados são os fornos a lenha, a gás e elétricos. A vantagem de um forno a lenha é que ele é um forno convidativo, ele deixa o ambiente mais bonito, ele é mais econômico, né, no requisito aí de gás e eletricidade, e ele deixa a comida com sabor melhor, mais crocante também. Mas a desvantagem do forno a lenha é que ele é difícil de limpar, tem que esperar resfriar totalmente para que possa fazer a limpeza e a sua confecção também é um pouquinho cara ou até mesmo difícil de se fazer. No forno a gás, uma das vantagens é que ele pode assar por grandes períodos aí, né? Alimentos com que vai durar muito tempo para ser assado, como as carnes, né? Os assados, que demora bastante tempo, é utilizado bem o forno a gás. A desvantagem do forno a gás é justamente essa, porque ele é a gás. Então, tem os equipamentos de segurança, né? As peças devem ser trocadas com frequência, né? Aí nos seus períodos de validade, tem conexão a gás e que ele pode gerar acidentes também se for utilizado de uma forma incorreta. Um forno elétrico, a sua vantagem é que ele pode ter a temperatura controlada, né, para cada alimento. E a desvantagem dele é que ele gasta muita energia. Essas são a vantagem e desvantagem dos fornos. Pergunta de número 4. O que é intoxicação alimentar e como preveni-la? Intoxicação alimentar é causada após o consumo de alimentos contaminados com bactérias e fungos, causando dor de cabeça, diarreia e vômito. Então, se você, desbravador, estiver sentindo esses sintomas, procure um médico, vá com o papai, com a mamãe, procure um médico que você pode estar com intoxicação alimentar, ok? E para prevenir, lave bem as mãos, se atentem à data de validade dos produtos, não consuma produtos com aparências ruins ou com pontos que possam estar estragados, porque as frutas, principalmente, pode estar com um pouquinho de bolor ali, mas a fruta inteira já está contaminada com fungo e bactérias, ok? Então vamos ficar bem atentos a esses tipos de alimentos. Pergunta número 5. Saber por quanto tempo os seguintes alimentos podem ser guardados na geladeira. Vamos lá, o primeiro alimento, o leite. O leite, ele pode ficar bastante tempo fora da geladeira, né? Fechado. Depois de abrir a embalagem do leite, né, a caixinha, ele dura aí na geladeira 48 horas, que é o tempo máximo aí de consumo dele, né? O segundo item é o ovos crus. Ovos crus pode durar 60 dias na geladeira. Ele cozido, ele dura 5 dias, mais ou menos, porque ovos cozidos têm a tendência de ficar com um mau cheiro, né? Ou ficar com um cheiro ruim depois de cozido, né? Depois de guardar na geladeira, ele vai ficar com cheiro ruim depois de 5 dias. A maionese, ela dura 30 dias, mais ou menos, na geladeira. É esse prazo aí para maionese. Carne, se ficar no freezer congelada, ela pode durar 6 meses a 1 ano. As carnes. As sobras de comida, dependendo da comida, pode durar de 2 a 4 dias na geladeira. As hortaliças
Depois de guardada na geladeira, ela pode durar até 5 dias aí, dependendo da hortaliça, 6 dias, uma semana no máximo, né? As hortaliças. Esses daí são os alimentos, né? E quanto tempo ele dura na geladeira. Pergunta de número 6. Conhecer e praticar as boas práticas de higiene ao preparar, manipular alimento. Ao manipular e preparar alimento, devemos sempre lavar as mãos, evitar de tossir, espirrar próximo dos alimentos, passar a mão no rosto, enfim, lavar bem as frutas, os legumes, tudo que vai ser preparado deve ser bem higienizado, bem limpo, os recipientes, os talheres, as facas que foram utilizadas para preparar esses tipos de alimento, ok? Pergunta de número 7. Preparar 3 tipos de saladas e como se faz para manter as verduras das saladas frescas. Ok, desbravador? É um item prático, vocês vão escolher aí 3 tipos de salada para estar preparando. E esse item pede como fazer para manter as verduras das saladas frescas. Vocês vão lavar, esperar secar e vocês podem estar utilizando aí recipientes plásticos, né, tampados, bem higienizados, ou sacos plásticos que estejam esterilizados. Isso vai ajudar você a manter as verduras dessas saladas mais frescas. E lembrando, lá na pergunta de número 5, sobre as hortaliças, né? Vai verificar o tempo de duração delas na geladeira, ok? Pergunta de número 8. Planejar cardápios contendo café da manhã, almoço e janta para uma semana, escolhendo pelo menos 3 pratos nos quais restos de outras refeições possam ser utilizados. Ok, desbravador? Esse requisito também é prático. Vocês vão estar escolhendo aí refeições, né? Incluindo café da manhã, almoço e janta. E dentre esses vocês vão pegar aí 3, né? 3 pratos que possam ser reutilizados depois, né? Como sobras das refeições passadas, né? Como arroz, aí você pode pegar um arroz, incrementar, pegar os brotos aí de uma salada que sobrou, as folhas de algum legumes, né? Que foi aí reutilizado nessas refeições e utilizar eles para outras refeições, ok? Pergunta de número 9. Preparar um desjejum equilibrado seguindo a orientação da pirâmide alimentar. Desbravador, esse item é um item prático. Vocês vão preparar aí um desjejum, né? Conforme está pedindo aí, seguindo a orientação da pirâmide alimentar, ok? Pesquisem aí e façam aquele desjejum delicioso, ok? Pergunta de número 10. Preparar o almoço ou janta balanceado para sua família durante pelo menos 5 dias. Podem ser dias seguidos ou finais de semana. Esse item também é prático. Você pode pedir ajuda aí da sua mãe, do seu pai, para estar preparando o almoço ou janta, né? Durante esses 5 dias aí, para estar cumprindo esse requisito aí, que é da pergunta 10, tá bom? Pergunta de número 11. Saber cozinhar arroz integral e soja corretamente. Desbravador, esse é um item prático. Esse é um item que você vai precisar aí da ajuda da mamãe, né? Do papai também, para estar cozinhando arroz na sua casa, né? E soja também. E aí tem várias maneiras de se preparar arroz integral. Um exemplo é você colocar o arroz na panela e quando ele começar a dar aqueles estalos, você coloca uma água. Você coloca água, não precisa colocar óleo, tá? Coloca azeitona, né? Azeitona picada para dar um salzinho aí nesse arroz, né? A azeitona já contém sal. E aí fica a seu critério aí de como você vai temperar esse arroz. A soja também você deixa ela de molho, né? Na água quente para hidratar. Depois você tira todo o excesso de água que ficar na soja, né? E aí o tempero é a gosto. Você pode fazer com um pouquinho só de óleo ou azeite, né? Aí no alho e óleo. E aí o tempero fica por conta de vocês, tá? Tirem fotos desse requisito para estar mandando pra gente, tá bom?
Pergunta número 12. Explicar por que devemos ter cuidado ao utilizar ingredientes pouco saudáveis, como vinagre, shoyu ou molho de soja, glutamato de monossódio, enlatados e embutidos. Esses alimentos contêm um teor de sódio muito alto, tem alimentos que têm muito açúcar, outros contêm muito sal e acaba aí prejudicando a nossa saúde. Então, desbravador, montem uma planilha, faça um relatório aí citando cada item que é pedido aqui nessa pergunta, explicando, né, porque nós não devemos utilizar esses tipos de tempero ou alimento, né, pois são todos prejudiciais à nossa saúde, tá bom? Pergunta de número 13. O que a cafeína faz ao nosso corpo? Faça uma lista de pelo menos 5 alimentos que contenham cafeína. Cafeína é uma substância encontrada em vários alimentos e que pode causar dependência, né? Você pode ficar aí viciado em cafeína. E a cafeína prejudica também a nossa saúde, o nosso corpo. Ela pode causar irritação, você pode ter sintomas de ansiedade, né? Você pode ficar nervoso facilmente ao ingerir cafeína, né? E a cafeína, ela fica no nosso corpo, ela circula no nosso corpo aí de 5 a 6 horas. Entendeu, desbravador? Então, cafeína pode causar o quê? Dependência. E nessa pergunta também pede para vocês fazerem uma lista com 5 alimentos, né? Que podem conter cafeína, pelo menos 5 alimentos que podem conter cafeína, tá bom? Pergunta de número 14. Preparar 25 receitas, sendo que no máximo 5 poderão ser doces ou sobremesas, e adicioná-las ao seu caderno, tá, desbravador? Isso aí é um item prático, né? Você vai aí separar 25 receitas e adicionar ao seu caderno aí, tá? E observação que essas receitas, elas não podem ser as receitas utilizadas na especialidade de arte de culinária, tá? Então, 25 receitas para colocar na pasta ou caderno, ok? Para que você, desbravador, possa estar concluindo esta especialidade respondendo às perguntas, a senha dela é 2045. Até breve.